Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo, um bom dia a todos. A gente está super feliz e empolgado aqui para esse segundo e último dia do RH Week. Seja bem-vinda aqui ao Conquering Company. Eu sou a Aline Gomes, sou head do Conquering Company, sou sócia da Escola Conquer, também toco aqui o Gente Gestão da Conquer e eu estou muito empolgada e feliz para discutir um tema sensacional que é, sobre liderança e como o RH pode apoiar nessa liderança pelo exemplo. Então, a gente está aqui para trocar com muita mão na massa, muitas ferramentas e estou bastante empolgada. Eu também. Muito bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Luan Bach, Head Comercial no B2B da Conquering Company. E hoje, para encerrar essa série de lives do RH Week com chave de ouro, a gente vai falar sobre o papel do RH na cultura, comportamento e performance de times eficientes e altamente alinhados. Muito bom, Lu. E para a gente começar, queria agradecer todo o nosso timaço que está aqui junto com a gente, e especialmente aqui a Cláudia e todo o time aqui da Educalibras, que está com a gente aqui nesses 2 dias e nos nossos eventos. E, Lu, a pessoa está começando a chegar aqui, então é aquilo, né? Evento ao vivo, pode ser, né, que acontece alguma coisa, então é isso. E esse é um evento que é construído junto aqui contigo, então eu vou te pedir para você falar qual que é a cidade, qual que é o estado, qual que é a sua empresa, porque a gente está falando de um grande ecossistema de RH e é incrível saber de onde vocês estão, se estão ouvindo bem, se está tudo certo aqui com a gente. Então, ó, a galera aqui falando aqui, ó, o Jonathan, que é da Recicle, a Kathleen, a Renata, Jaqueline, aqui a Taia, que mais? A Jaqueline, Alisson de Porto Alegre, uma galera, né? Bastante gente. Ó, o pessoal de Goiás aqui representando de novo. Ontem nós tivemos bastante gente dessa região. São Paulo, Curitiba, Goiânia, o pessoal da Imantec, Caxias do Sul, Rio de Janeiro. Todos os estados sendo representados aqui com a gente. Bastante gente que assistiu com a gente ontem. Pessoas que não conseguiram participar e estão aqui hoje para participar desse segundo dia. E antes da gente começar a apresentar os nossos convidados, eu queria reforçar que você ainda pode indicar aquele RH que você admira. Lembrando, programa de indicação para assistir o RH Week e participar aqui com a gente, vale prêmios. Vou mencionar mais uma vez os 4 prêmios para as 4 pessoas que mais indicarem convidados para o RH Week. Em quarto lugar, a pessoa que mais indicar vai receber o acesso ao curso R ao H, que é um curso exclusivo e completamente focado na realidade de recursos humanos no dia a dia. Para a terceira pessoa que mais indicar convidados, ela vai receber um acesso de 3 meses no Conquer Plus, que é o nosso streaming com mais de 80 cursos online para o seu desenvolvimento e para acelerar a sua carreira. A segunda pessoa que mais indicar participantes para o RH Week vai receber uma mentoria com a Aline, que está aqui do meu lado, e a pessoa que for a top 1, a vencedora com o maior número de indicações, a empresa que essa pessoa trabalha vai receber uma palestra corporativa conduzida pela Conquering Company com a nossa metodologia e com a nossa experiência, Aline. Tá demais, né, Luan? Então, aquilo que Imperdível. é bom, a gente precisa compartilhar. E o Conquering Company é a unidade aí de negócios B2B corporativa que desenvolve todas as jornadas de desenvolvimento aqui da Conquer. E é um prazer aqui estar desenvolvendo, né, esses prêmios para vocês, porque a gente gosta, como RH, de criar esse grande ecossistema com ferramentas, com mentorias, com, né, essa possibilidade de você levar um treinamento para o seu time. Então, aquilo que é bom a gente realmente pode compartilhar. E aí, né, queria dizer que os nossos eventos, a galera colocou aqui que está super ansiosa com os nossos convidados, a gente já vai chamar eles daqui a pouquinho, mas eu queria dizer, se você fizer um post, seja no Instagram, LinkedIn, não deixe de marcar o @Conquering Company, para a gente poder compartilhar também
com nossa rede, para marcar a gente, pode marcar a gente, vai ser um prazer. Também prepare aí seu print, seu papel e caneta, aquele bloco de notas que, né, da ferramenta preferida, porque realmente é muita ferramenta especial, porque a gente vai ter aqui convidados sensacionais. E, né, se acontecer alguma coisa, travar, fala aqui pra gente, mas pode ser que você precise dar aí uma atualizada também, né, porque acontece isso também, né, Luan? Então, assim, a gente está aqui criando com um timaço um material super exclusivo e, inclusive, num tema que a gente está falando sobre liderança eficiente. Como é que a gente pode ser muito mais ágil, muito mais humano? E hoje a gente, exclusivamente, falando sobre o papel do RH na cultura organizacional nessa formação da performance dos times. Então, a gente vai ter uma surpresa bem bacana, algo bem especial que a gente preparou para vocês aí. É isso aí. Então, bora começar a Bora apresentar os trazer a nossos galera? convidados? Então, eu vou começar apresentando o primeiro convidado do dia. Ele que atua há mais de 12 anos na área de gestão de pessoas em uma das maiores empresas para se trabalhar do varejo brasileiro, a Magalu. Foi listado por 3 vezes como top 10 influenciadores de RH no Brasil, liderou estratégias e práticas de pessoas na área de tecnologia e inovação do Magalu durante 3 anos e atualmente é responsável pela diretoria de gestão de pessoas para escritórios, tecnologia e atendimento. Uma jornada intensa e um orgulho enorme de apresentar Caio Nalini. Caio, seja muito bem-vindo ao RH Week. Oi, Luan, bom dia. Oi, Aline, bom dia. Obrigado aí pela apresentação. Agradeço também pelo convite, uma oportunidade muito rica estar aqui com vocês. Acredito muito no poder da troca e tenho certeza que vai ser uma manhã de muito aprendizado, porque tenho colegas incríveis aqui e as trocas vão ser muito ricas, não tenho dúvidas disso. Sensacional, obrigada, Caio. E não podia deixar de trazer, né, essa convidada também, super especial, que é diretora de Talento e Cultura da Nestlé Brasil. Ela tem mais de 20 anos de experiência em RH. Ela é formada em coaching pelo International Coaching Federation, é coautora do livro Soft Skills, é graduada em Administração de Empresas e MBA em Gestão de Pessoas. Queria dar as boas-vindas aqui, um bom dia para Isabel Azevedo, que prazer estar contigo aqui. Prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje, muito obrigada. E fazer parte aqui desse fórum incrível com colegas aqui tão especiais. Estou super empolgada como você, Aline. Obrigada pelo convite. Maravilha. E para somar nossa conversa com as suas experiências e fechando aqui o nosso time de convidados, eu quero dar as boas-vindas ao Genesson Honorato. Ele é LinkedIn Creator, TEDx Speaker e hoje atua como especialista em inovação para RH. Além disso, foi apontado como uma das referências em Employer Branding pela EB Brasil. Participa também como palestrante em grandes eventos e empresas. Genesson, seja super bem-vindo com a gente no RH Week. Olá, que alegria estar aqui. É sempre bom a gente ter a oportunidade, né, de bater papo, de trocar ideia. A gente fica ali no tempo da organização, resolvendo as coisas do dia a dia, e esses momentos são os momentos de construção coletiva, de troca de ideias, de bate-papo. Então, obrigado, Luan, obrigado, Aline, pelo convite. Um prazer demais estar aqui com pessoas que eu já admiro tanto, a Isabel, Caio, que eu já acompanho às vezes, que eu vejo o trabalho, que inspira a gente também com o trabalho, né? E eu acho que é um pouco disso que a gente quer falar aqui hoje, né? Inspiração, papel da liderança, com quem está fazendo isso no dia a dia, com quem está fazendo isso acontecer na prática, e que, ao mesmo tempo, talvez também compartilhe comigo essa perspectiva de também poder falar, trocar ideias sobre isso, conversar e compartilhar conhecimento ao passo que a gente aprende também. Então, é um prazer estar aqui no RH Week, no Week com a Conquer, em Company. Obrigado pelo convite. Excelente, gente, eles têm muita história para contar, então é de RH para RH, de gestão de pessoas para gestão de pessoas, é um fórum nosso aqui, então quero pedir aqui, convidar, já que é um evento aqui com esse ecossistema, para você mandar sua pergunta. Quais são os seus maiores desafios quando a gente fala de liderança, sobre o papel do RH na formação dessa cultura organizacional? Manda para a gente boas práticas. Então, acho que essa troca também que a gente faz ali no chat é sensacional. A galera está bem animada. E para a gente já começando ali as nossas perguntas, eu quero trazer alguns dados aqui, só para enriquecer a nossa discussão, para a gente já começar
começar com tudo a nossa troca aqui com eles. Então, vou pedir, por gentileza, para o nosso time compartilhar na tela. Hoje nós estamos falando sobre liderança pelo exemplo, o papel do RH na cultura, comportamento e performance de times eficientes e altamente alinhados. Como nós falamos ontem, né, para quem estava ontem, mas quem está chegando pela primeira vez aqui no nosso evento, nós falamos de uma pesquisa da Gartner que coloca agora em 2023 como uma das grandes prioridades dos RHs trabalhar a eficiência dessa liderança. Então, antes apenas falava-se sobre formação. Então, hoje, além de formar, como você torna esse líder muito mais eficiente e como a gente também fomenta a cultura através dessa liderança. E é o nosso papel como RH ser um grande parceiro de negócio, unindo forças entre RH e liderança. A gente sabe disso como time de gente e gestão, mas muitas vezes é desafiador, ou porque os líderes não estão preparados, ou estão num momento do negócio, ou são líderes muito técnicos, entre tantas dores. E a gente vê, né, que a Gallup traz pesquisas interessantes que falam que empresas com times mais engajados podem ser até 23% mais lucrativas. Então, engajamento gera lucratividade e gera também, né, um negócio muito mais alinhado ao cliente, porque você tem times muito mais conectados. Além disso, né, unidades de negócio altamente engajadas são 14% mais produtivas, porque elas dão ideias, elas são mais eficientes, né? E elas têm um turnover 18% menor. Então, se turnover é um grande desafio na sua organização, ou você não consegue, né, um dos grandes desafios que a gente ouve dos nossos clientes aqui no Conquering Company é como eu gero engajamento na prática, como eu faço, além do RH, para que os líderes tenham rituais. E a gente vai falar um pouquinho disso. Além disso, né, a gente trouxe aqui, né, essa tríade de 3 áreas que o RH ele deve focar ali na sua agenda para ter alinhamento e sustentabilidade. Então, quais tem, né? Isso vai permear um pouco as nossas trocas aqui, que é a questão de performance, cultura e comportamento, né? Então, esse é o grande ponto aqui que realmente o RH ele precisa começar a priorizar nos seus projetos. Então, como eu, além de criar projetos, eu posso também ter os líderes olhando também para performance, cultura e comportamento. E aí eu queria trazer aqui, começar com uma pergunta para os nossos 3 convidados. A mesma pergunta aqui para os 3, por gentileza, se pudermos trazer aqui. E eu queria começar uma pergunta que se com tudo, né? O papel do RH tem que ser cada vez mais estratégico na organização. A gente sabe disso, mas a gente fica dentro do operacional, o nosso dia a dia tem muitos problemas para resolver, mas ainda é difícil compreender de uma maneira mais palpável o que, na prática, é ser um RH estratégico. O que é ser um RH ágil? O que é ser um RH, de fato, que vai ser muito mais alinhado ao negócio? Por isso, a minha primeira pergunta para vocês, se aí vocês escolhem quem quer começar, né? Como é que, né, pensando no desenvolvimento de líderes e equipes, quais ações o RH ele pode adotar para ser realmente estratégico na prática? Falar, realmente estou sendo estratégico. Então, o que realmente vai fazer com que mostre para esse RH que ele está fazendo escolhas assertivas e está mais alinhado com o nosso negócio? Vou começar, hein? Então vai. Boa. Vai lá. Então vamos lá, gente. Vamos começar esse papo. Muito boa. Ótima pergunta, né? A gente passou um bom período olhando para a evolução do RH. Eu sempre gosto de falar um pouco dessa evolução, porque eu acho que a gente consegue compreender onde nós estamos, né? Então, a gente veio da criação da área de RH, desde ali, quando o RH ainda era chamado de relações industriais, né? E nós viemos nessa evolução, nessa construção, passando pelo cuidado com as pessoas, ao passo em que o RH também, durante certo período, certo momento, foi apontado como o RH que abraça as árvores, que demite, que contrata. Olha, cuidado, até hoje a gente escuta isso, quem é de RH. Você está no shopping, você fala, o RH está aqui. Né? E é claro que o RH vai muito além disso. Né? E é um motivo de muita alegria. Estava vendo uma fala do Dave
David Urich, que é motivo de muita alegria de que finalmente o RH talvez seja hoje uma das áreas mais importantes e mais relevantes para a continuidade e para o desenvolvimento dos negócios. E como que o RH pode ser, de fato, estratégico e relevante? A primeira coisa que a gente vai pensar é na conexão do RH com o negócio, com os objetivos do negócio, né? E, ao mesmo tempo, garantindo nessa equilibração, né, que eu gosto de usar esse termo de Jean Piaget, é um teórico do desenvolvimento infantil, que ele fala que a criança não está em equilíbrio, está em equilibração. E eu gosto de trazer isso para tudo, né? Então, a gente tem que ter essa equilibração de estar conectado com o negócio, mas fazendo isso, potencializando o bem-estar das pessoas para que a gente consiga chegar a esses resultados de negócio. Então, é claro que do ponto de vista prático, a gente tem que falar de um RH que faz uma boa gestão de skills e capabilities, que é um grande desafio, né, para que seja um enabler, né, um potencializador dos negócios, dos objetivos de negócio. A gente está falando de um olhar muito mais aprofundado para os dados, então está sendo mais comum e será cada vez mais um olhar para People Analytics, né, para entender que demografia que temos, desde do tempo de contratação até o tempo que a pessoa fica na organização, mas não apenas, né? Qual o índice de felicidade das pessoas, né? Tem a organização já vendo isso. Então, a gente entende que o RH ele é estratégico na medida, em resumo, na minha visão, o RH é estratégico na medida em que as pessoas estão saudáveis e, portanto, produtivas, né? Nessa lógica de que a produtividade e a performance ela é fruto do bem-estar das pessoas. Então, estratégia é ter pessoas felizes e saudáveis para poder dar conta, né, desse mundo complexo que a gente vive, de entregar os resultados para que a organização siga viva e as pessoas sigam se realizando também dentro desse fazer, dentro dessa jornada. É complexo, né? Sim, o RH tem um total. papel super desafiador, né? É o contínuo, né? Ele só começa nessas frentes e ele vai criando, né, com as complexidades, mas tem que estar em movimento, né? E para ti, Isabel? É incrível essa pergunta, eu achei demais, porque com bastante tempo de recursos humanos, a gente sempre falou, né, do RH estratégico, e a gente fala muito sobre isso. Adorei a fala do Gênesis, porque vou copiar, na verdade, exatamente o que eu penso. Primeiro, eu acho que vamos desmistificar o que é essa questão do estratégico, parece uma coisa muito fora do normal, né? No final do dia, o estratégico é como eu, RH, consigo entender qual é o objetivo da companhia, qual é a estratégia da empresa e como eu vou tentar trazer iniciativas que vão ao encontro dessa estratégia, porque a gente tem que falar a mesma língua no final do dia, né? Porque não adianta eu tentar falar de algo que a empresa está indo para outro caminho. Então, é muito importante nós, como profissionais de RH, a gente entender para onde a empresa está indo e como que a gente pode ajudar essa empresa a chegar lá. Então, por exemplo, como é que eu desenvolvo os meus líderes, vejo, identifico as habilidades da nossa liderança hoje e como é que eu posso fazer com que essa liderança seja uma liderança com times de alta performance, por exemplo, se eu tenho essa necessidade. Como é que eu, RH, consigo trazer hoje capacitações, formações para a gente chegar nesse lugar? E uma coisa que eu vejo que é muito importante, uma cultura de diálogo constante. Como que eu coloco numa companhia, na empresa, esse diálogo constante, esse feedback, essas conversas difíceis, porque às vezes a gente fica por trás dessas conversas, né? Então sai da conversa do café e passa para falar para a pessoa exatamente o que precisa melhorar. Então, acho que isso tudo faz parte de uma cultura da empresa. E como é que eu crio essa cultura de aprendizado constante também? Porque o mundo está se transformando todos os dias, né? E a gente se sente cada vez menos conhecedora de tudo que está acontecendo. Sempre tem uma notícia que eu perdi. Como é que eu faço para que a empresa seja e tenha essa cultura de aprendizado contínuo? E, sem dúvida, a questão dos dados é fato, né? Quem não tem dado hoje, acho que fica bastante perdido mesmo. E um outro ponto é a tendência também que está acontecendo lá fora e como é que eu consigo ser cada vez mais inovadora, estar atualizada. Acho que é mais ou menos por aí. Total, começamos super bem. Uma sacada eu sempre falo, por exemplo, para o time aqui de gente gestão, antes de dar a palavra para o Caio, gente, quando foi a última vez que você participou de uma reunião? Escolhe uma área, cada um vai para uma área, que seja uma vez no mês.
É dentro da fábrica, é em vendas, é em logística, é no comercial, é aqui na Conquer, no Customer Experience. Vai lá ouvir, ai, mas eu não sei os indicadores. Vai ouvir, porque ali você vai pegar a temperatura, você vai pegar a linguagem não verbal, você vai pegar exatamente tudo aquilo que até ontem um dos convidados comentou, que é a gente parar de achar o que os nossos colaboradores precisam e, de fato, a gente ser um agente protagonista, né? E para ti, Caio? Aline, acho que assim, as falas do Gênesis e da Isabel con- con- consideraram todos os principais pontos. Acho que eu vou tentar trazer um pegando esse que é da sua fala, inclusive, que assim, eu acho que além de entender a estratégia do negócio para, consequentemente, construir a estratégia de pessoas, além de ter um olhar para skills e conseguir possibilitar desenvolvimento e garantir que o negócio vai ter um grupo de pessoas com as competências certas para atingir aqueles resultados e tudo mais, eu acho que tem um ponto que você trouxe que é estar perto, estar na ponta, estar nas áreas, estar no negócio, mas mais do que estar, eu acho que é também ter um papel dentro desses fóruns de contribuição. Eu acho que é estar na agenda, mas é abrir discussão sobre pessoas nessa agenda. Eu acho que é levar KPIs de pessoas para essa discussão. Eu acho que é, de fato, conseguir se fazer presente e trazer insumos para que a tomada de decisão aconteça também levando em consideração as informações e a visão da área de gestão de pessoas. Eu acredito que dentro deste movimento de estar presente, a gente também cumpre um dos nossos principais objetivos e propósitos enquanto área, que é ter líderes autônomos e capazes de fazer gestão de pessoas na ponta. Então, acho que esse papel provocativo, esse papel de suporte, esse papel de munir de dados e informações também é um papel de desenvolvimento, de liderança e também contribui com os resultados finais. Então, acho que só contribuindo aí o que Gênesis e Isabel trouxeram. Perfeito, Caio. Eu queria aproveitar a sua fala, a fala de todos vocês, né, e fazer uma pergunta para você mesmo, Caio, nessa direção. A gente tem falado da estratégia de desenvolvimento dos times. Então, de um lado, a gente tem os objetivos do colaborador e, do outro lado, a gente tem as necessidades do negócio, que o negócio exige, na direção que a gente está indo. Caio, na sua experiência, na sua visão como RH, como que o time de recursos humanos pode justamente ferramentalizar as lideranças para que eles criem times cada vez mais eficientes nessa direção da estratégia de desenvolvimento das equipes? Boa, Luan. Eu gosto muito dessa pergunta e eu gosto muito do termo que você usou, ferramentalizar, porque eu acho que é uma coisa que eu acredito bastante, que é assim, mais uma vez, eu busco sempre um contexto de líderes autônomos para fazerem o desenvolvimento de seus times, para fazerem a gestão dos seus times. Só que para isso, eles precisam ser desenvolvidos e eles precisam ter ferramentas que facilitem esse processo, porque senão não vai acontecer. Então, eu acho que te dando uma resposta em como fazer isso, eu acho que tem um primeiro ponto que é ouvindo. Eu acho que a gente já passou desse movimento, mas é sempre bom lembrar que assim a gente não pode ser um RH, uma área de gestão de pessoas que cria produtos sem escutar os usuários desses produtos, assim, o que de fato eles precisam, o que de fato eles querem, o que de fato eles esperam. Eu acho que, claro, a gente sempre vai trazer o nosso conhecimento técnico e a nossa visão sobre aqueles temas, mas a gente precisa entregar algo que exista demanda do outro lado para receber. Porque se a gente entregar alguma coisa que é um produto da nossa cabeça, não vai ter usabilidade e muitas vezes vai cair e não vai estar ali nas principais pautas do dia a dia. O segundo ponto é assim, eu acho que quando a gente fala de ferramenta,
a gente precisa oferecer um cardápio de soluções que respeite as diferenças do público. Então, eu vou dar um exemplo do que é isso. Assim, a gente tem um produto interno que a gente chama de Playbook de Liderança, que é basicamente um guia de autosserviço. O líder entra lá e ele tem um menu baseado em perguntas e respostas, e ele procura o que ele quer de conteúdo. E lá eu tenho como recrutar bem. E ele clica lá nessa pergunta e ele vai para um espaço onde ele tem conteúdos textuais, vídeos, onde ele tem referências de sucesso naquele assunto. E aí, recorrentemente, a gente promove praças de aprendizagem para tratar temas que estão no playbook, e os próprios líderes compartilham aprendizados e oportunidades. Então, eu estou citando esse exemplo porque as pessoas aprendem de formas diferentes, então a gente precisa ter conteúdos em formatos diferentes. As pessoas, muitas vezes, elas têm, e quando eu falo de pessoas, os líderes, elas têm necessidades que estão muito atreladas ao contexto. Então, não adianta eu querer colocar o líder numa sala em janeiro e falar para ele tudo que ele vai precisar fazer ao longo do ano, porque ele vai muitas vezes precisar fazer determinado tema lá em agosto. E aí, assim, eu vou cobrar dele e vou falar, mas você estava lá no treinamento, você viu como fazer? E ele vai falar, cara, eu vi, mas eu nunca usei, eu não me lembro, assim, onde eu consigo consumir esse conteúdo novamente? Então, eu acho que a gente precisa respeitar essas diferentes variáveis e pensar em como que eu ofereço soluções que facilitem a vida do usuário e não que facilitem o meu trabalho ou o meu calendário ou a minha rotina de RH. Então, acho que só trazendo algumas contribuições em alguns pontos e exemplos aí em linha com o que você me perguntou. Muito legal, Caio. Eu queria só, para quem está assistindo a gente, os RHs, né, há muita conexão nas conversas que nós tivemos ontem com os convidados de hoje. Acho que alguns pontos práticos de como o RH já pode começar a se fazer acontecer dentro do desenho dessas ações de desenvolvimento. A gente percebe que é importante que o RH tenha a famosa visão do todo. Fazendo uma analogia, sobe o drone, enxerga a organização de lá de cima, como cada área se conecta, sair dos seus silos, na contramão da fragmentação. Toda área tem integração direta no dia a dia. Esse é o exercício número 1. O exercício número 2, que ontem foi dito por um dos convidados e que agora o Caio reforçou isso muito bem, é escutar os colaboradores. É o desenvolvimento da nossa escutatória em paralelo com a oratória, como a gente falou ontem, para que as decisões, os caminhos, as ações que sejam desenhadas e implementadas não sejam feitas somente na perspectiva do RH, mas sim na perspectiva de quem vai ser impactado por essas ações, que são os líderes diretos e que, naturalmente, os times para quem esses líderes trabalham no dia a dia também vão ser impactados, para que as ações, por sinal, tenham maior engajamento, façam sentido com os objetivos individuais e a estratégia do negócio para onde a organização está caminhando e quer chegar. Excelente, até estou vendo aqui os comentários, né? O pessoal falando sobre a importância do lifelong learning, ou seja, o aprendizado contínuo. E isso vai muito em linha com o que o Caio falou, né? Precisa ter reforço, porque se você falou, o negócio já mudou, o contexto já mudou, eles não vão, né? Eles estão no dia a dia com os indicadores do negócio. Então, puxa, a gente quer que eles falem sobre feedback, como é que a gente associa naqueles 10 minutinhos finais do ritual dele, daquele start semanal, do one-on-one, a gente traz um pouco mais ferramentalizado, em pílulas diferentes, né? As pessoas são diversas, elas aprendem de formas diferentes também, então a gente precisa também gerar ferramentas que vão fazer com que esse colaborador e esse líder tenha ferramentas de gestão e também desenvolve as soft skills alinhadas ao negócio, né? E aí eu queria trazer uma pergunta para a Isabel, que um dos principais pontos que a gente fala sempre para a formação dos líderes é liderar pelo exemplo. Precisa liderar pelo exemplo, precisa liderar pelo exemplo. E isso gera muito engajamento, justamente por ser espelho, porque isso gera crescimento, são os próximos líderes que estão enxergando esses líderes sobre o que fazer e o que não fazer, inclusive. E aí, né,
isso torna o líder ele muito mais humano quando ele é um líder por exemplo, e não, né? Ele é parte do time, não só aquela figura comando e controle que ainda a gente encontra por aí e que fica só gerando cobrança, cobrança. Na sua visão, Isabel, como é que a gente identifica e conecta esses líderes com os times? Como é que a gente faz realmente para dar essa liga na prática? Porque o RH falou, não consigo fazer. Meu líder é técnico, ele é comando e controle, ele quer saber de tudo, ele não cria esses exemplos, não dá autonomia. Então, hoje, como é que vocês fazem no dia a dia aí com a sua experiência profissional e no dia a dia de vocês? Excelente pergunta, né? Eu acho que só pergunta fácil aqui, né, pessoal? Perguntas que a gente já Só tá as super... fórmulas de sucesso. Só muito fácil. Eu gosto muito de simplificar, né, e tentar desmistificar, enfim, muitos pontos. E no final do dia, esses líderes inspiradores que lideram pelo exemplo, eles são facilmente identificados, né, pelas ações que eles tomam no final do dia. E a organização sabe quem são essas pessoas. E talvez, claro, essas pessoas têm várias habilidades, skills, características, mas eu quero destacar duas que, para mim, eu vejo como muito relevante, muito importante, que é a escuta ativa e empatia. Na minha visão, quando o líder ele tem a empatia, ele tem a escuta ativa, ele sabe motivar cada um do time dele. Ele sabe o que cada um do time dele tem como driver para engajar. E as pessoas são muito diferentes e que bom, né, que a gente tem essa diversidade, que bom que as pessoas são diferentes. Mas algo que vai me motivar é diferente do que o Caio vai ser motivado, do que o Jefferson vai ser motivado. Não dá para dar o mesmo remédio para todos. Só que o líder tem que ter essa habilidade. E se você tem uma escuta ativa, você consegue extrair isso do seu time. Você entende o momento que a pessoa está mais motivada ou menos. Naquela reunião, você sempre tem aquela pessoa que às vezes está, eu brinco, parece que sai do corpo, parece que ela está longe, ela está em outro lugar. Pergunta o que aconteceu. Alguma coisa não está conectando essa pessoa. Quando você faz uma pergunta dessa, quando você percebe, né, e você faz uma pergunta dessa, você vai descobrir coisas incríveis. E que essa pessoa se sentiu ouvida, vista, e o quanto isso é relevante. E depois você consegue engajar essa pessoa e ela vai estar junto, entregando e motivada, entregando o resultado muito além, né? Mas às vezes você fala, puxa, como é que eu posso ver? Como é que eu posso sentir, posso entender se eu estou indo ou não para o caminho? Gente, o feedback. E muitas vezes a gente senta e a gente vai dar o feedback para o time, mas a gente não pergunta para o time para te dar o feedback. Então, sempre que eu vou fazer algum feedback para o time, eu termino e falo, e agora para mim, me dá feedback. As pessoas se assustam, porque as pessoas não estão esperando essa conversa. As pessoas foram preparadas para escutar o feedback, né? E não para dar o feedback. E eu falo, não, você tem que me dar um feedback, né? Eu quero saber do feedback. Então, isso você vai criando uma cultura de proximidade entre líder e liderado. E, claro, aí tem avaliação 360 graus para você identificar de outras formas com pares, com outras pessoas. E um ponto que você trouxe, Aline, que eu vejo extremamente relevante é o reconhecimento. Então, o que a gente tem feito aqui para a formação, por exemplo, de liderança, como que eu reconheço os líderes que são esses exemplos? Então, por exemplo, em formação de liderança, eles são meus sponsors. Eles acabam fazendo uma abertura numa das sessões de masterclass, eles fazem um bate-papo com outros líderes para eles falarem o que eles fazem na prática, que eles estão no caminho. E isso aproxima muito eu aprender com o outro, né? Com um outro líder. E abre os olhos daqueles líderes que no final do dia estão só ali querendo entregar o resultado e no final estão perdendo algumas pessoas do time. Né? A questão do turnover não é por acaso, e a gente sabe, grande parte do turnover as pessoas saem por causa da liderança, né? Isso já é comprovado. A gente fez uma análise aqui com relação, a gente fez um gráfico com relação à pesquisa de clima e turnover por área. Fica tanto quanto evidente que as áreas que têm um pouco mais de turnover não necessariamente foram as melhores avaliadas na pesquisa de clima. Então, tudo isso são dados e fatos que faz com que o líder entenda que ele não vai entregar o resultado sozinho. Ele precisa muito motivar e engajar esse time.
Isabel trouxe um ponto muito importante que a gente fez aqui na Conquer também com as nossas lideranças, que é mapear padrão de comportamento olhando para o nosso negócio dos perfis que vão bem. E você olha, existe até pesquisas no Google que tem, né, o Google Oxygen, que nós também nos baseamos, que é um estudo super interessante que tem, e várias empresas fazem as suas adaptações, que é o que eu falo para o time de mergulha na piscina e olha para o mercado, mas olha para o teu negócio, né? De que puxa, você tem vários dados dentro do seu próprio negócio que podem dar isso que a Isabel falou. Poxa, você olha a pesquisa de clima, você olha um outro indicador de turnover, você olha as promoções às vezes, você vai cruzando as temperaturas e esses indicadores e você vai criando esse padrão de que talvez os melhores líderes avaliados que têm melhores rituais de engajamento são aqueles que estão ouvindo mais seu time, estão gerando equipes mais sustentáveis. Não adianta você só ter equipes produtivas, mas se elas não são autogerenciáveis, você não tem a sucessão do futuro. Então, isso é muito interessante, né, Luan? Muito legal. Na linha do que a Isabel trouxe, eu tenho uma pergunta para você, Jenison. A gente percebe que a relação entre o RH e os colaboradores e os líderes, ela mudou bastante no decorrer dos anos. O cenário ideal é que haja um pleno alinhamento entre RH, líderes, porque o RH é o grande norteador das ações, dentro da característica do propósito, da estratégia da organização. Eu queria ouvir de você quais são as ações práticas que a RH pode aplicar no dia a dia para se aproximar cada vez mais das lideranças e juntos garantirem uma maior eficiência do time no dia a dia de trabalho. Boa, maravilha, né? Essa pergunta é boa, eu gosto dela porque a gente está falando aí dessa relação, né, entre liderança e RH. E a gente está percebendo, né? E eu vi que a gente falou sobre isso aqui já, que é a importância, acho que foi a Isabel que falou, a importância dessas ações não serem consideradas iniciativas de RH. Eu acho que cada vez mais o RH ele sai desse lugar da área de RH que está lá em algum lugar e passa a ser vamos fazer uma analogia aqui, um cérebro que tem uma capacidade de conectar toda a organização, já que a gente está olhando para toda a organização, conectar as estratégias, entender tudo que está sendo feito, né? Até para o Caio falou sobre os silos, né? Reduzir esses silos, esses gaps. E se tem uma área que é central, né? É o RH. Porque, por vezes, o time financeiro vai conversar com o comitê executivo para levar algum indicador, as áreas, né, que vão orbitando, vão gerando esses indicadores e fazendo esses reportes para um grupo, vamos dizer lá, o comitê executivo. Ao passo que o RH está vendo tudo isso, porque em compensation a gente está vendo a saúde da organização com relação à massa, em desenvolvimento e capabilities, independente da área, está passando pela área de desenvolvimento e RH. E o que é mais relevante nessa conversa, de finalmente conectar a liderança com o RH, é entender que, de fato, definitivamente, a gente precisa entender isso, que o RH é um parceiro, né? É uma área parceira desse desenvolvimento. Não é uma área que, de certa forma, precisa estar dentro da gestão dos times, precisa estar, a pessoa gestora tem que estar muito conectada com isso, né? Porque senão, como o Caio também falou, a Isabel também trouxe, a gente não pode ter também essa pretensão de que a gente vai levar alguma coisa, como o Caio falou, e a pessoa, não, no outro dia. Na verdade, é o que a gente menos vê no mundo totalmente infotoxicado, onde você tem a fragmentação da atenção, toda essa discussão sobre a atenção, querer fazer um treinamento hoje e entender que amanhã a pessoa já mudou completamente a maneira de fazer, de impactar e de gerar valor. Ao mesmo tempo, vocês, nós, lideranças, né, vocês aqui que estão assistindo a gente, para a gente pensar no chuveiro aqui, essa fala, tirar essa coisa da liderança super-herói, entendeu? Vamos entender que esse ego também gigantesco, que por vezes fazem com que a relação entre a pessoa liderada e a pessoa que lidera seja extremamente ruim, extremamente improdutiva, como a Aline falou, não sustentável, né? Não é sustentável você fazer o resultado pelo resultado. Os números comprovam isso, né? Quanto mais times estão saudáveis, com a melhor relação, mais você vai ter um desenvolvimento. E aqui eu quero trazer só um ponto, antes de até falar de aspectos práticos. Teve uma pesquisa que eu me conectei com ela recentemente, até abri aqui o PPT, da Bain Company, é de 2015, tá? Não é novidade, não. E essa é uma outra coisa que eu gosto de fazer.
Tem muita coisa que já tem anos atrás e que a gente fica sempre nesse mundo da novidade, da novidade, da novidade, da novidade. Às vezes, gente, a novidade na sua organização, a grande virada de chave já está aí, ó, há um tempão. Já foi dito há um tempão, só é pegar e conectar, né? Então, uma pesquisa que foi feita aqui que fala sobre pessoas inspiradas são mais produtivas até do que pessoas mais engajadas. Então, para a gente ter uma ideia, a pesquisa diz que uma pessoa satisfeita no trabalho, para fazer um trabalho de uma pessoa inspirada, é preciso 2,1 de pessoas satisfeitas. Ou seja, é preciso mais de 2 pessoas satisfeitas para fazer o trabalho de uma pessoa inspirada. Então, se a liderança não está inspirando, não está atingindo o maior potencial das pessoas. Não está dando espaço de segurança para as pessoas poderem ser quem elas são e poderem fazer aquilo que todos nós queremos, né? Que tenhamos bons resultados. E tem coisa mais saudável, mais gostosa de estar numa organização que está crescendo e está tendo bons resultados, inclusive a partir do seu trabalho, ter mais autorrealização do que isso, né? Então, aspectos práticos, eu acho que até pegando o Caio acabou falando sobre isso aqui também, né? E Isabel. Eu acho que, de maneira prática, é entender, não estou dizendo que é simples, mas é entender de qual maneira a gente vai trazer a liderança, botar na cadeira, para a gente não ficar apontando para a liderança dizendo, os líderes lá não estão fazendo, não está sendo efetivo, não está sendo eficiente. Chama todo mundo e definitivamente precisamos primeiro vender a ideia. Eu digo sempre, eu não gosto de vender projeto, eu gosto de vender visão, né? Ter a visão de que a área de RH hoje mais do que nunca, né? Sempre foi, mas mais do que nunca é fundamental para que o número aconteça lá na ponta, né? Tem uma frase que eu gosto de falar sempre, que é: os números não mentem, mas também não sentem, né? Os números não sentem. Então, você vai ter uma planilha lá, estamos alcançando os indicadores, a que custo de saúde mental, a que custo de, né, work-life balance, a pessoa tem filho, tem vários problemas acontecendo no entorno dela. Então, acho que de linha mútua o RH abrir essa escuta ativa, que já foi dito aqui também, né? Criar esses movimentos de escuta, não esperar, vamos fazer uma trilha de desenvolvimento no mês tal, como o Caio falou. Não, isso tem que ser todos os dias, né? E definitivamente quebrando esse silo entre RH e liderança, que é primeiro núcleo interlocutor, né, daquilo que a gente vai transmitir para a cultura da organização. E se eles também não veem benefício, né, tangível sobre o resultado, não se engajam nesses benditos projetos, né? Então, mas o engajamento foi baixo. Mas, claro, ele não vê, ele acha que é só mais uma tarefa que o gerente de gestão ou o RH está colocando ali, mais uma avaliação. Mas ele não vê que isso vai virar o ponteiro do negócio, vai trazer mais venda, mais satisfação, vai diminuir alguma questão que você está gerando de impacto financeiro. Então, você precisa tangibilizar, né? Até, perdão, cortar aqui, Imagina. Né, cortar a sua fala, mas você está falando uma coisa importante. Cabe a nós também, né, porque é sempre importante a gente falar sobre nós também, profissionais de RH. Não é simples mostrar também de maneira eficiente o valor daquilo que a gente está propondo, porque a gente cai sempre naquela dicotomia, não sei o que o Caio e a Isabel acham, e vai falar assim, eu estou lá fazendo número, um negócio, a linha de frente, você quer que eu faça isso aqui toma muito o meu tempo, né? Mas se a gente fizer isso conectado com uma coisa maior e com uma visão, né, tentar fazer essa venda também, porque eu acho que, por vezes, o Caio até falou muito em produto, viu, Caio? Eu gostei muito quando você está falando produto, porque às vezes a gente não vende nossas coisas em RH como produto também. A gente vende como um serviço que intangível, não, tem cuca no lance, a gente parou, a gente pensou, pesquisou, estudou, olhou os números dentro e fora da organização, porque isso é bom para você. Né? Não é para atrapalhar, é para somar nos seus resultados. Então, também esse é um ponto importante para a gente pensar de que maneira a gente também vende e faz o delivery do ponto de vista de marketing das nossas iniciativas, dos nossos produtos, né, para a nossa população. Muito legal. A gente tem aqui uma lista de desafios para implementar essas ações de desenvolvimento da liderança. E aí eu queria fazer a pergunta do milhão aqui e aproveitar e pedir para o pessoal do chat também interagir com a gente. Para vocês, na experiência de vocês, no dia a dia de vocês, qual que é o maior entre todos esses desafios que a gente citou? Qual que é o maior desafio na hora de estruturar as ações de desenvolvimento da liderança? E agora a pergunta de milhões. Como é que supera esse ou esses desafios? E aí eu queria convidar o pessoal do chat para também colocando ali quais são os principais desafios nas organizações de vocês e no seu dia a dia para elencar essas ações de desenvolvimento das lideranças. Caio, se você puder começar respondendo, a gente quer muito ouvir. Começo, Luan.
Acho que são muitos os desafios, né? Acho que desde é, o investimento possível versus o necessário. Acho que a concorrência de agendas e, consequentemente, o desafio de conseguir pautar isso e fazer com que haja uma priorização. Acho que são muitos. Mas se eu pudesse definir um, como foi a pergunta, eu acho que eu reforçaria esse, assim. Hoje, um líder, ele tem uma agenda de inúmeras coisas que ele precisa fazer gestão e que são prioritárias. Desde o tempo com as pessoas até a gestão de resultados, a gestão de projetos, é, a agenda que é importante também com níveis acima dele na organização. Então, eu acho que conseguir incluir temas, agendas, ou fazer com que ele invista também parte do seu tempo em ações de desenvolvimento para mim, aonde está o maior desafio, mas também onde está a maior oportunidade. E por que que eu falo que está a maior oportunidade? Porque eu acho que a gente consegue responder isso e fazer e superar esse desafio fazendo exatamente tudo que a gente falou aqui, mostrando para o líder que participar e dedicar e investir tempo nisso vai fazer com que ele consiga facilitar todas essas outras agendas, vai fazer com que ele consiga ter um time mais sênior e autônomo e desenvolvido, e, consequentemente, ele precisa investir menos tempo na gestão ali das temáticas da área, na divisão de tarefas, na gestão de resultados. Então, o investimento no desenvolvimento dele vai fazer com que ele consiga também investir e desenvolver mais as pessoas e, consequentemente, a gente gera um círculo positivo de times autônomos e capazes para fazer aquela entrega, para fazer aquilo que aquele time tem como propósito principal. E enxergando este valor, eu acho que a gente supera o desafio e faz com que o líder priorize essas agendas. Então, acho que é um pouco essa a minha visão. Muito bom. E você, Gênison? O Caio deu uma ótima sintetizada. Não, pode falar assim, viu, Caio? O Caio já falou e está disponibilizado. Eu vou aproveitar para fazer provocações. Acho que o Caio trouxe questões bastante práticas e muito relevantes, assim. E eu quero fazer uma provocação até me baseando numa... Eu tenho estudado muito aspectos da atenção, né? Tem me incomodado bastante essa ideia de que nós não prestamos mais atenção e de que quando a gente não presta atenção, isso é para tudo, né? E eu tenho discutido muito sobre essa fragmentação cultural a partir da atenção. E quando a gente fala ações de desenvolvimento da liderança, a gente está falando de ações que devem chamar a atenção da liderança para que a gente possa resolver questões internas e evoluir a liderança enquanto evoluímos a cultura organizacional. E o grande desafio é como que a gente faz a captura dessa atenção, né? Em um mundo onde a dopamina, você encontra a dopamina, você abre a rede social e está lá a notificação vermelhinha e já era. E aí, vamos lembrar que a liderança também são pessoas, independente da senioridade, tem as suas distrações, seja lá quais foram, não necessariamente precisa ser o TikTok, né? A gente fala muito do TikTok, mas pode ser qualquer outras coisas. E os desafios de desenvolvimento hoje passam muito por essa captura da atenção, e que o Caio já falou aqui, formato. Eu costumo dizer também que o timing é super... né? Até fiz um trabalho recentemente onde eu disse que time is everything, né? O time correto da pessoa aprender aquilo para aquilo, senão vai guardar no bolso e já era, né? Então, o time é super relevante e entender que é uma busca pela captura da atenção para fazer essa evolução, principalmente num tema que nós temos na mesa aqui, que é o trabalho híbrido remoto. E qual é o grande desafio que a gente está enfrentando no trabalho híbrido remoto? A comunicação, a fragmentação da comunicação. E o que evoluiu a gente como seres humanos, o que nos diferenciou? A capacidade de organizar a informação, né, gerenciar essas informações e compartilhá-las, né, entre si e entre os grupos. E a gente está perdendo um pouco disso nas células de cultura organizacional.
cada pessoa está num lugar, a comunicação se fragmenta, o número de reuniões aumenta, e a grande questão é em que as pessoas estão prestando atenção, né? Inclusive um desafio para a própria liderança nesse sentido. Então, eu acho que a gente tem um desafio muito grande aqui, falando aqui do Conquering Company, viu, Conquering Company? Tem um desafio muito grande, que vocês já estão endereçando aí algumas coisas, bastante coisa, mas de como que a gente cria formatos de conteúdo realmente plugáveis, acionáveis e que capturem essa atenção das pessoas. Então, eu não estou aqui para trazer a resposta, aqui para trazer, né, para trazer as provocações, mas dizer que é importante a gente olhar quando a gente vai fazer desenvolvimento interno, né? A gente olhar que a gente não está disputando atenção só com a reunião que vem em seguida, só com o projeto que precisa ser entregue semana que vem, ou com o desenvolvimento das pessoas. Então, a gente está disputando atenção com o mundo, né? Com isso aqui, né? Que eu costumo dizer que é uma arma de desatenção em massa, né? Então, mais ou menos isso. Muito bom. Isabel, para a gente concluir aqui as respostas para essa pergunta do milhão. Meus colegas falaram tudo, né? Super concordo com tudo que eles trouxeram. Se eu puder resumir, acho que são duas coisas. Às vezes a gente de RH, eu vou dizer porque me incluo nessa, eu já fiz várias vezes, você quer, puxa, essa ação vai ser muito legal, esse produto vai ser super bacana, seria legal implementar na organização. A gente tem que se perguntar, a empresa precisa disso? Né? Ah, porque a empresa A, a empresa B está fazendo, tem um programa X, tem um programa Y, aqui a gente não tem. A gente precisa desse programa, porque às vezes a gente faz muito bem, a gente olha para fora e a gente quer trazer, né, algumas iniciativas que vêm de fora para cá, mas às vezes não vai dar certo, porque não é, os desafios são diferentes. E um outro ponto que eu quero trazer aqui também para reflexão, o quanto a gente faz a pergunta do porquê, porque acho que o Caio trouxe muito a questão da distração, os líderes estão cada vez mais, e o Janison também, tem entrega de resultado, tem muitas coisas aí no meio do caminho, né? Tem a questão de saúde mental, a gente sabe a quantidade de pessoas, às vezes, que estão se afastando, que estão... e no final a gente quer imprimir um ritmo, ou colocar um produto, colocar uma iniciativa na organização. Por que é importante que aquele líder pare o que ele está fazendo e se invista um tempo para aquilo? Se ele não entende o motivo, se ele não entende o porquê, a gente já fracassou, né? Em outras palavras. Então, como que a gente consegue entender que ele parar um tempo para ver como ele vai conseguir desenvolver um time, né, engajado, inspirado, motivado, vai ajudá-lo mais ainda a entregar o resultado? Quando ele entende isso com dados, com fatos, eu tenho certeza que ele vai para aquele treinamento, ele vai parar o que ele está fazendo, porque no final do dia o que a gente mais tem é desafio. E o que a gente mais quer é encontrar soluções que vão sanar, de certa forma, essas nossas dores. Então, tá todo mundo nessa jornada. Uau! Uau. O pessoal tá tudo aqui tirando nos comentários. Eu estava aqui conversando com vocês, eu até anotei no meu roteiro uma ideia que eu tive para gerar o engajamento de um programa que a gente está aqui, um produto interno aqui do Gente Gestão da Conquer, e vocês me deram um super insight aqui de como engajar. E muito obrigada, gente. É isso, né? A gente que ter o fortalecimento de rede, né? Isso é um dos propósitos do Conquering Company, que é levar framework de forma prática. Como eu faço? Você fala, é muito romantizado, não sei o que faço. Está aqui, ó. Tu faz isso. Isso aqui é o que eu estou tendo de dor. Não quer dizer que está funcionando para mim. Testa isso. Então, a galera está colocando muitos comentários aqui e continuem colocando. E a gente queria dar continuidade, trazendo também uma ferramenta, né, de apoiar o RH com um framework bem prático, para a gente falar, bem, por onde eu começo, então, diante desses desafios, né? Então, eu vou pedir para o time, por favor, colocar na nossa tela. A gente está aqui, né, com líderes que são exemplos, que são os nossos convidados, falando sobre a importância do papel da RH na cultura, no comportamento e na performance. Falamos de muitas e muitas coisas. E aqui é uma ferramenta que ela é bem bacana, chamada espiral de alinhamento. Então, puxa, se o RH ele tem que começar a priorizar, né, então, ele pode olhar para esses 5 pontos e falar, se eu puder me avaliar nesses pontos, a gente vai abrir rapidamente cada um deles. Qual é que é o meu passo 1? Como a gente falou assim, de todos os meus desafios, como é que eu dou esse primeiro passo?
dando o exemplo também como time de RH, acho que o RH também tem um trabalho de casa, de olhar para si mesmo, né? Então, começa ali, o que eu preciso alinhar comigo mesmo? Depois o que eu como RH preciso alinhar no clima organizacional? Quais são os ajustes? Quais são as fotos? Quais são os indicadores que me levam para isso? Depois pensar, o que eu preciso alinhar dos meus produtos, dos meus projetos, no processo de comunicação? Como que a RH pode alinhar melhor a estratégia do negócio? E, por fim, quais são os compromissos e competências que eu preciso desenvolver como RH e na organização? Quando a gente fala de alinhar a si mesmo, a gente está falando ali de como é que eu, como RH, e como eu faço o líder se enxergar. O quanto que eu tiro uma foto, esse líder é de fato humano? Ele é ágil? Através dos diagnósticos de vocês, dos programas de desenvolvimento. O quanto que eu consigo ter consciência e autoconhecimento sobre o meu perfil de liderança? O quanto que hoje os seus líderes conseguem e você como RH? O quanto que hoje a gente consegue dar feedbacks? O quanto que eu consigo ter, né, mais ferramentas no meu repertório da liderança através do lifelong learning, que é o aprendizado contínuo. Tá? Além disso, como no alinhamento de cultura, eu posso trabalhar essa questão de conflitos construtivos, né? Também das conversas difíceis. As pessoas, né, elas estão sendo embaixadoras de cultura. Como eu posso fazer para que o líder, os colaboradores, além do RH, pode ser um embaixador dessa cultura na prática? Hoje, olhando para a comunicação, o quanto que a comunicação dos líderes ela é clara, ela é direta, ela é empática, não violenta. O quanto que o fluxo das informações ela é ágil. Quais são os canais que a gente está falando? Por quais canais, quando geralmente geram conflito entre as áreas, quais são os canais, quais são os ruídos e quais são as soluções? Quando a gente fala de estratégia do negócio, quais são os resultados esperados? E aí, isso é uma sacada aqui para o RH, que é o pulo do gato, que é quais são os meus indicadores como RH? Eles conversam com os indicadores do negócio? Se a gente está falando de EBITDA, se a gente está falando de lucratividade, se a gente está falando como que o time de RH pode também ter indicadores alinhados a isso. Como que a gente pode conhecer mais do negócio e fazer com que os líderes também, porque a gente fala que o RH precisa conhecer o negócio e os próprios líderes ficam fechados nas suas áreas, e como é que a gente fomenta a integração? Isso, independentemente do teu modelo de trabalho. Às vezes a gente está sentado do lado da pessoa e não conversa, né? Então, além de todas as praças de aprendizagem, se você está trabalhando num remoto, além disso, a gente tem que também pensar quais são as competências que eu preciso desenvolver nesses líderes? Quais são as competências que eu preciso me desenvolver? Então, se você pudesse se avaliar de 1 a 5, pensando que 5 está caminhando legal e 1 precisa de um treinamento, de uma formação, quais seriam as suas prioridades aqui? Seria o alinhamento de si mesmo, do clima, na comunicação, no negócio ou no desenvolvimento de competências? E das suas lideranças? O quanto que hoje as suas lideranças precisam melhorar em quais dessas agendas? E muitas pessoas chegam para a gente e falam, olha, eu não sei por onde começar com o Conquering Company. E agora, né? Como é que eu faço para desenvolver? Tenho todas essas prioridades. Como é que a gente vai diagnosticar isso? Como que a gente pode ter um programa de treinamento, respeitando, como foi dito aqui pelos convidados, todas as metodologias, uma experiência alinhada, o que faz sentido com a linguagem do negócio. Olhando a senioridade, eu preciso formar a minha liderança. Como é que eu faço? Então, a gente trouxe aqui algo super bacana e a gente quer falar aqui sobre o Conquering Company, de como hoje a gente tem apoiado essas empresas. Lua, conta pra gente assim, né, um pouco de como que a gente tem apoiado esses nossos mais de 700 clientes. Perfeito. Antes de começar a falar sobre o Conquering Company, eu quero aproveitar que faz conexão total com a forma como o Conquering Company trabalha no dia a dia. A Aline deixou aqui uma ferramenta extremamente rica, conectada
com todos esses dias de RH Week que os convidados trouxeram para a gente, mas se essa ferramenta tiver um olhar só de sensibilização, a gente não vai dar o passo seguinte, que é gerar prática. Mas se a gente pegar essa ferramenta, analisar ela e colocar em prática, os resultados vão vir de forma muito eficiente e eficaz. Então, você que está aí assistindo a gente, coloca no chat um compromisso com a gente agora. Coloca, eu topo, se você, essa semana, vai criar um bloqueio na sua agenda para analisar essa ferramenta, trazer para o contexto da sua organização e colocar ela em prática, para que isso que a gente está trazendo aqui não fique somente no campo das ideias, nas conversas, mas que a gente parta para fazer acontecer, que é o grande passo para a gente conseguir trazer resultados, realizações e eficiência para dentro da nossa organização. Conectando com essa ponte, eu quero falar um pouquinho da Conquering Company, a nossa unidade de desenvolvimento corporativo, de educação corporativa da Escola Conquer. Hoje, nós atuamos de uma forma muito consolidada no mercado, com mais de 270 mil profissionais treinados em mais de 700 empresas, de vários segmentos, de vários portes, no Brasil e em outros países. Aqui algumas empresas que já trabalharam com a gente em diversos temas e nós somos a parceira estratégia dos RHs e treinamento e desenvolvimento. Hoje nós temos um foco de atuação e desenvolvimento em diferentes temas e formatos. A gente trabalha liderança de uma forma muito consolidada, a gente tem um know-how muito grande em trabalhar lideranças de organizações, seja primeira, média e C-levels de diferentes segmentos, diferentes culturas e características. Além disso, a gente trabalha também temas relacionados a soft skills, comunicação, inteligência emocional, produtividade, negociação, oratória, vendas, temas que são essenciais no dia a dia e que a gente trabalha com muita profundidade e conceito mão na massa. A gente foge da teoria. A teoria é importante para ilustrar, mas é só o mão na massa que faz o resultado vir e a prática ser colocada como principal fator para a geração de resultados. E inovação, onde a gente trabalha também Digital Academy, processos de transformação digital dentro das organizações. Como que a gente entrega esses conteúdos? Em vários formatos, presencial, ao vivo, híbrido ou gravado. Aqui a gente vai muito na direção até das conversas, né? Por como que a gente sensibiliza e engaja lideranças, pessoas das organizações que têm hoje o tempo como um fator escasso. É justamente essa amplitude de formatos que a gente consegue criar a melhor experiência em formatos diferentes, engajando esses participantes de formas diferentes. Então, as turmas presenciais, online e híbridas, e o gravado, a gente tem algumas divisões. O gravado a gente pode vender treinamentos com vários temas para que você hospede dentro da sua plataforma LMS de desenvolvimento, gravados personalizados, completamente conectado com a realidade da sua organização, temas com toda a linguagem, com todo o tom de voz de personalização para a sua organização, e a gente também tem o Conquer Plus para empresas, que é o nosso streaming com 80 cursos online, mas que também pode ir para a sua empresa para impactar todo o seu time de colaboradores. E aqui eu queria aproveitar para você que está nos assistindo e lançar uma oferta especial para você que está aqui no RH Week, que é a nossa jornada de liderança eficaz. Ou seja, é uma jornada desenhada e baseada no nosso know-how com esse tema, baseado em várias implementações com times de lideranças diversos de diferentes segmentos que nos geraram insumos de como a gente pode criar uma jornada que seja direta ao ponto, com trilhas flexíveis. Eu estou falando de 8 horas de conteúdo para primeira e média liderança. A gente está falando de tempo. É uma jornada direto ao ponto, mais profunda, com conteúdo teórico, mas principalmente prático, mão na massa, ferramenta, framework. Uma implantação que é ágil e que a gente tem professores de mercado que são referência em falar sobre o tema, como os grandes professores que conduzem as aulas dessa jornada. Nós temos toda uma experiência construída em parceria com o cliente.
em cima de uma necessidade específica, de uma dor, a gente vai entender fatores extremamente alinhados com a realidade de vocês, a cultura de vocês, e promover uma experiência que vai desde a sensibilização e engajamento das pessoas que vão participar, materiais de aquecimento, a jornada em si e também materiais de pós-work, que a gente chama aqui, que são aqueles materiais importantes para gerarem sustentação dos temas que foram trabalhados. Para você, o nosso time, você pode aproveitar aqui, né, o QR Code que está na tela, colocar o seu celular e você vai ser direcionado diretamente para a página dessa jornada de liderança. Lá a gente tem mais informações, definições sobre essa jornada e também tem a possibilidade de você inserir seus dados para que o nosso time, nós temos um time de especialistas em educação corporativa no nosso comercial, que já está pronto para atender você, entender as suas necessidades, as suas dores, os seus desafios, que a gente falou bastante aqui, e mostrar como é que essa jornada pode ser implementada dentro da sua organização. Excelente, Luan. Pessoal aqui amando a jornada aqui de liderança eficaz. É uma jornada que nós ouvimos todas as necessidades aí dos nossos clientes, olhando para o momento dos negócios, que busca uma liderança muito mais ágil, muito mais humana e eficaz. Então vai ser um prazer, a gente ama trocar com os clientes sobre formatos, sobre praças de aprendizagem, sobre como a gente pode gerar isso de pílulas, treinamentos, assim como o Luan falou, de 8 horas. Então vai ser um prazer, a gente, né, o nosso time também está colocando o link ali no chat para o pessoal, né, além do QR Code. Vai ser um prazer construir essa jornada de liderança aqui. Nós amamos estudar com o nosso time de experiência, de professores, de produto, né, a melhor solução de forma personalizada para o seu negócio. E aí eu queria trazer aqui os nossos convidados, por gentileza, porque, né, o pessoal aqui comentando muito, cabeça aqui, né, com muitas ideias. Lua fez uma provocação com a ferramenta que a gente apresentou, conectando com os insights que vocês falaram, que vão topar fazer à tarde, né, vão conhecer também as nossas jornadas aqui. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, que a gente, né, começa, né, o nosso encerramento, mas eu queria fazer uma pergunta, né, que é uma pergunta que eu às vezes me faço bastante, né, e que também às vezes eu recebo, eu queria fazê-la para vocês, para também ouvi-los, né. Onde que o RH, ele erra às vezes? E onde poderia ser aquela dica de ouro que vocês, nas experiências de vocês, no dia a dia com os times, na jornada profissional de vocês, falar, puxa, eu já errei nisso aqui, nós falamos tanto, mas isso aqui é a sacada que, nossa, virou uma chave para mim e que isso fez a diferença na minha jornada como executivo de RH, como um líder de RH, né? Então, acho que é super legal gerar essa conexão também com as pessoas, né? De aprendizados que a gente teve, né? Então, eu queria começar contigo, Isabel, assim, né? Qual foi o seu grande aprendizado que realmente virou algo, né, que tem a ver com esse tema que a gente está trazendo aqui? Adorei a pergunta, porque eu acho que a questão da vulnerabilidade, ela tem que estar cada vez mais em pauta, né? A gente é humano, a gente erra, a gente é líder, a gente também está aprendendo. É fácil, talvez é mais fácil falar do que colocar na prática. Então, adorei a pergunta. E comigo aconteceu. Na verdade, como? Exatamente o exemplo que eu dei. Quando a gente olha para fora e a gente vê a empresa A, B ou C fazendo alguma iniciativa. E aí, vamos fazer aqui também, vamos fazer aqui também, porque, puxa, foi tão legal, a história lá de sucesso, vamos fazer aqui também. Só que a gente não se perguntou em nenhum momento se aquilo fazia sentido para a nossa cultura, para os nossos objetivos, para a nossa estratégia. E não foi bem sucedido, claro que não. Né? E as pessoas também não entenderam muito. Porque é uma coisa bacana. Gente, não é bacana. Tem que estar alinhado com a estratégia, tem que ter dados, tem que ter fatos. Por que eu vou fazer isso aqui, nesse momento, nessa hora? Então, é bem por aí. E para ti, Caio? Aline, já errei muito, viu? E acho que é bom falar disso. Eu gosto muito de falar disso justamente pelo que a Isabel trouxe, que somos pessoas, antes de tudo,
e, como qualquer ser humano, a gente erra. É, eu acho que teve uma passagem importante na minha trajetória que eu entendo que foi um erro, assim. A gente tinha uma prática super legal de aprendizagem em um determinado time, e era uma prática orgânica, que aquele time fazia da forma deles, do jeito deles, e que a gente olhou enquanto RH e falou: nossa, esse negócio é muito legal, vamos nos juntar e vamos impulsionar, vamos fazer isso acontecer, vamos levar para a organização toda. E aí, nesse movimento, a gente começou a colocar regra, né? Do tipo, mas para ter um impacto maior e abranger toda a organização, precisa ser nessa janela de horário. Mas é melhor que seja nesse dia da semana, porque funciona. É melhor que a gente defina os temas colegiadamente, por votação, para saber o que as pessoas querem. E a gente estava muito bem intencionado. Só que eu acho que a gente deixou escapar uma linha que é muito tênue entre o que deve ser orgânico e não precisa da influência do RH, porque vai acontecer muitíssimo bem, e de fato aquilo que precisa do nosso reforço, do nosso empurrãozinho para acontecer de uma maneira mais impactante. E o que aconteceu essa prática acabou, porque a gente começou a tentar colocar tanta regra e engessar tanto, que no fim não fazia mais sentido, e o gostoso que as pessoas viam em fazer aquilo organicamente deixou de existir. Então, acho que é um erro e um aprendizado que eu vivi e que também gosto de trazer aqui, que a gente falou muito sobre RH ser parceiro, sobre RH impulsionar, sobre RH participar, sobre RH estar junto, mas também acho que a gente tem que saber quando o RH não precisa estar. Então, acho que fica aqui também um contraponto. E Ótimo. para ti, Gerson? Para mim tem uma coisa que... Eu li recentemente uma frase da Lucy Adams, naquele livro HR Disrupt, acho que é assim o nome, em que ela fala que nós precisamos tratar as pessoas funcionárias como adultas, né? E que se encaixa muito com o que o Caio finalizou falando aí também agora. Tem coisa que a gente não vai precisar estar, né? Tem que entender o que é o cuidado, para que esse cuidado não se torne parecendo que a gente está criando um filho em casa, né? E às vezes a gente acaba entrando demais em situações onde as pessoas são adultas, elas precisam resolver questões para além desse apoio atemporal o tempo inteiro em tudo do RH. Então, tudo que vai resolver, nós vamos falar com o RH. É uma coisa que me incomoda bastante, por exemplo, em muitas culturas, a pessoa BP, ela é encarregada por um núcleo dentro da organização e ela que marca a reunião, ela que faz a ata da reunião. Gente, faça sua ata, faça sua reunião, né? Não vai ficar cuidando, parecendo que está cuidando, né? Botando a comida no prato, na frente da mesa. Olha, come agora, toma. Então, eu acho que um dos principais aprendizados ao longo da minha jornada foi esse, né? De provocar para que a gente não precise estar entrando em tudo. E o exemplo mais prático é quando a gente está falando da relação com o time, né? Então, já teve situações que eu entrei, por exemplo, ou foi necessário que o RH entrasse com suas lideranças também de RH para mediar situações que poderiam muito bem ter sido mediadas a partir da relação daquelas pessoas que precisam construir confiança, precisam construir sinergia para poder fazer as coisas acontecerem no dia a dia, porque o RH não está lá o tempo inteiro. Sim. Né? O RH é aquela área que, quando o resultado vem, não foi o RH. Quando não veio, foi o RH, né? Não tem as pessoas, não tem as capabilities e tal. Então, esse tipo de mentalidade que a gente precisa implementar. Então, eu já passei por situações nesse sentido. Querer cuidar demais e não deixar a pessoa se autodesenvolver também. A gente fala tanto de 70, 20, 10 e acaba esquecendo, né, em algum momento. E essa capacidade também das pessoas buscarem o seu próprio conhecimento. Então, uma coisa que para mim é um grande aprendizado é: deixa que as pessoas façam, elas conseguem fazer,
né? Ao invés de ficar entrando em tudo e, mais uma vez, precisamos tratar as pessoas como adultas e não como crianças. Meu Total, trabalho também. total. Muito bom, gente. Amei esse papo. Fluiu muito rápido, muitos e muitos comentários aqui, né? O pessoal colocando as dores, também os seus erros. E, né? E a gente vai errar, né? A gente não vai ter controle de tudo. Eu já caí em todos esses erros que vocês falaram, né? De fazer o que é melhor para o RH, para mim, não para porque é melhor para o gestor. Aí, quando eu virei gestora de negócio, é que caiu várias fichas para mim, né? Quando eu fui sentar lá e fui ser gerente de vendas, gerente de tecnologia, gerente de tudo, eu falei, eita, não, peraí, tem uma lacuna aqui, né? E acho que esse é o grande barato da gente poder se reaprender para aprender de novo. Né? Então, eventos como esse, o pessoal está aqui falando, gente, vamos fazer uma vez por mês. E nós teremos, tá? Então, teremos muitos eventos assim como o RH Week, nós temos, né, o RH Experience também, que é uma experiência super legal para vocês conhecerem na mão, na massa, né? Assim como a jornada de liderança eficaz, que venham conhecer com a gente e tá pertinho. Gente, assim, que delícia de encontro. A gente está começando com aqueles rituais finais que todo mundo do Conquer Company espera aqui, do RH Week, mas eu queria demais aqui, né, dar um agradecimento aqui para vocês, né, agradecerem também o pessoal. Então, Gêneson, muito obrigada. Se quiser também agradecer aqui o pessoal, fica à vontade. Quero agradecer mais uma vez pelo papo, aprendizados aqui, né, com pessoas aqui, o Caio, o Isabel, de grandes empresas, né, que ensinam e que têm desafios gigantes, com um número imenso de pessoas em áreas completamente diferentes, da área fabril, em toda a parte administrativa, tem vários desafios. Obrigado a vocês pelo convite, obrigado a quem está assistindo a gente e que pôde também dialogar, fazer as perguntas e pela generosidade da atenção, né? Eu estava falando sobre a atenção, de estar nos dando essa atenção aqui. E eu estou no LinkedIn, no Instagram, @Gêneson, e no LinkedIn, Gêneson Norato. Então, manda uma mensagem lá, a gente continua essa conversa, trocar ideia, o que eu mais gosto, porque isso também alimenta as experiências, nos alimentam na nossa prática do dia a dia. Então, obrigado, Caio, Isabel, Aline e Luan. Obrigada, Isabel, você e todo o time, fica à vontade. Obrigada. Eu que quero agradecer aqui a todos vocês, Caio, Gêneson, muitos insights. Eu acho que cada vez que a gente tem esses bate-papos, a gente aprende muito também. É uma delícia, é muito gostoso. Aline e Luan, muito obrigada aí pelo convite, Conquer. E para todo mundo que está aqui assistindo a gente, pessoal, é uma jornada. Né? Talvez seja mais fácil quando a gente vem, a gente conta histórias. Puxa, você já passou por algumas histórias, tem mais tempo, né? Mas a gente continua errando, a gente continua aprendendo, a gente continua na jornada. Então, não se assustem, é isso aí mesmo. A gente vai aprendendo, vai escutando as histórias e é assim, é uma jornada. Também o meu LinkedIn deixo aqui para vocês, é m.isabelazevedo, para quem quiser conectar, me chamar. A gente continua a conversa. Obrigada para todos. Obrigada, Isabel, todo o time aí da Nestlé. Caio? Bom, Aline e Luan, obrigado aí pelo convite e pela condução. Gêneson, Isabel, eu falei no começo, eu acredito muito no poder da troca e acho que é uma das formas mais ricas de se aprender. Então, aprendi muito com vocês e espero que também tenha de alguma forma contribuído. E agradeço a todo mundo que nos assistiu, pelo tempo, pela energia em estar conosco, assim como Gêneson, Isabel, estou lá no LinkedIn, me sigam, me acionem, estou super à disposição e foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigada, Caio, todo o time da Magalu. Luan, prazerzaço, né? Aprender Prazer. contigo. Fica à vontade aqui. Mas eu quero agradecer a participação de todos. 2 dias de live muito, muito, muito ricos, muitos insights. Para quem acha que o RH Week acabou, ainda não acabou. Hoje é a nossa última live, mas durante toda a semana, você que se inscreveu vai receber no e-mail conteúdo, mais ferramentas práticas, frameworks. Então, fica de olho na sua caixa de entrada, checa a caixa de spam também, caso vá para lá. E mais uma vez, toda essa conversa que a gente teve aqui, né, essas trocas, esses insights, eles serem trabalhados para gerar aspecto prático no nosso dia a dia. Mas, Aline, obrigado, foi
enriquecedor. E obrigado pelo convite de estar aqui com você. Imagina, estamos aqui aprendendo. Queria demais aqui agradecer, né, mais uma vez, Luan, agradecer todo o nosso timaço aqui do Conquering Company, então todo o time aqui da produção, o pessoal da Educalibras, todo o pessoal aqui do nosso time de mais de 100 pessoas que estão no nosso Conquering Company, na Conquering Company, fazendo aí a melhor solução para ser um parceiraço de RH. Então, contem com a gente, conheçam as nossas jornadas, é um prazer estar com a gente. E a gente tem os 2 ritos finais, gente, que eu quero... O pessoal já fica esperando aqui, que a gente faz uma foto. Então, a gente faz uma foto aqui, né, porque quer marcar a gente, quer marcar também o @Conquering Company. Então, siga a gente, marque a gente. Então, a gente vai fazer uma pose aqui para a foto. Topam fazer aqui uma posezinha para a foto? Então, bora lá, então. Boa! E quem conhece já o Conquering Company sabe que um ritual final que nós temos é um grito de guerra, gente. Então, o pessoal fica esperando, né? Todo evento da Conquer, evento do Conquering Company, nós temos um grito de guerra. Então, eu queria convidar vocês para a gente encerrar esse evento com esse grito de guerra. Eu queria saber se vocês topam, né, os nossos convidados aqui com a gente. Bora? E também o pessoal aqui, né? A gente também tem a galera que está aqui no nosso chat. A gente vai ter muitos eventos aqui no Conquering Company. Nós temos várias ferramentas. Então, basta acessar aí não só o link do Conquering Company, da Jornada de Liderança Eficaz, para vocês acompanharem os nossos eventos aí exclusivos para RH. Nós temos um grito de guerra com o pessoal, né? Que é o nosso ou vai ou voa, que está até aqui no computador do Luan. Então, a gente vai gritar 3, 2, 1 e a gente fecha com o vai ou voa. E aí também o pessoal, né, que está no escritório, está em casa, está, né, no meio da fábrica lá, não tem problema. A gente vai trazer energia boa para começar esse dia com tudo. Então, o pessoal normalmente coloca ali no chat o vai ou voa, porque é essa energia que a gente emana de rede e conteúdo. Ó, o pessoal já está colocando ali. Então, bora! Queria agradecer mais uma vez todo o nosso time, agradecer aqui todos os nossos convidados, não só de hoje, mas de ontem também. E bora para o nosso grito de guerra, então, que o pessoal já está aqui junto com a gente. Partiu? Bora! Então, vamos lá, então. Vamos lá. 3, 2, 1... Ou vai ou voa! Boa! Obrigada, pessoal! Valeu, gente!